Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rafael Borges e sejam bem-vindos à publicidade, né, e ao Publicast. Esse podcastzinho vai ser diferente, tá? Ele vai ser uma coisa mais inovadora, assim dizendo, né, entre aspas, porque até então não tem algum animal falando o que ele vai fazer de projeto, coisa do tipo, né? Mas é um projeto para diversão que eu quero fazer nessas férias, já que eu tô de férias, né? Então eu tenho tempo livre para desenvolver alguma coisa útil. E é o que eu tô fazendo no caso, mas o meu projeto ele vai de acordo com uma ideia minha de road building, né? De construção de mundo que eu tinha pensado até então, e aí conversei com um amigo meu. A gente tinha desenvolvido umas ideias, a gente tinha conversado, pá, mas aí cada um tem a sua ideia, mas eu compartilhei, ele curtiu, achou bacana. Eu pensei, pô, eu vou desenvolver então esse daqui pra fazer uma coisa de verdade, né? Uma coisa efetiva, que seja bacana, né? Então eu peguei algumas ideias ali, adaptei, transformei e criei um modelo de mundo um pouco mais baseado no que é postulado possivelmente para o futuro. Aproveitando essa onda de cyberpunk, né, coisa do tipo, apesar que eu fiz antes do lançamento de cyberpunk, antes de saber como é que seria o jogo cyberpunk, mas não tem nada a ver, tem absolutamente nada a ver, né? Minha ideia mesmo é fazer um RPG que seja útil para coisas da vida, entendeu? Criar métodos de classificação de seres humanos através de sua forma de viver, a sua forma de vida, né, dentro do contexto social todo, entendeu? E eu peço desculpa pelo som dos carros e dos veículos, das motos e essas coisas que acontecem. Infelizmente o ambiente onde eu moro não é propício para eu gravar muita coisa. Mas enfim, no geral eu fiz um índice, né? Assim, eu fiz um manual, tá? Eu tô fazendo o manual, na verdade, né? Minha intenção é que saia um manual, né, para um PDF de 100 páginas, por enquanto tem 17. Haja paciência, cara. E eu fiz um índice, basicamente. No primórdio a gente tem a introdução, depois tem a parte 1 que eu vou apresentar o mundo, a geografia, as nações e os povos. Aí depois tem a parte 2, onde que é apresentado sobre a sociedade, as classes, as culturas e as possibilidades, entende? A parte 3 é mais metafísica e mais espiritual dentro desse mundo recém-criado. Se referindo à fé, Deus, o tempo, o espaço, os limites. E depois temos a parte 4, onde que é efetivamente o que vai definir o que vai ser o jogo, né? Regras, sistema de pontuação em crédito humano, recursos e sinopse geral, recapitulação para ficar resumido, para a pessoa não ter que ler as 100 páginas para jogar o jogo. A não ser que seja o Game Master, né, o mestre do jogo, aí sim vai ter que jogar. Aliás, vai ter que ler as 100 páginas. Mas no total, introdução, né, comecei assim, né, explorar o futuro pós-humano, buscar suas possibilidades, suas liberdades e suas vontades próprias. Esse é o novo desafio para nós, seres desses novos tempos que buscamos confrontar um mundo moderno dominado pelo medo, pela degeneração, pela injúria e pelo erro e pela discórdia. Cybercultura é um tecido de relações culturais que existem dentro do cyberespaço, e a pós-humanidade é um mundo que valoriza a tecnologia como elemento de coesão com a natureza, que é superior ao homem, nos conecta com a realidade do conhecimento e nos eleva a um plano de perfeição utópica. O jogo pós-humanidade nada mais é do que uma incógnita ou uma guia de uso da identidade cyberespacial para que seja formado um norte de garantia da liberdade virtual através de um jogo. Pós-humanidade é um mapa que se aplica a um jogo e leva o jogador a entender onde está situado, não apenas na sociedade, mas na vida. Enfim, aí, no geral, temos esse manual como instrumento de pensar. A expectativa é de desilusão com o que já conhecemos de noção e noção do que é pouco percebido sobre nós mesmos. Enfim, eu não terminei essa parte da introdução, né? Mas a minha ideia, depois comecei a parte 1, onde eu apresento de fato o mundo que descrevemos é uma discórdia, aliás, é o mundo da discórdia e da miséria. Uns poderiam dizer que o que vivemos é um retrato de uma distopia, né? A realidade é que nada se trata de uma distopia, se trata de uma realidade simbólica,
assim como a ideia de high technology, low life do movimento cyberpunk, é a alta tecnologia para os ricos e a péssima condição de vida para os homens comuns, né? Enfim. E para descrever, mas na verdade seriam duas realidades, né? Você teria que trabalhar com duas realidades, dois locais diferentes, já que o mapa será extremamente abrangido para ser uma simulação do mundo real qual existe agora, só que, claro, de uma maneira mais interessante, mais rebuscada, mais modificada, mais instigante, para que as pessoas se sintam à vontade nesse mundo, né? Entende? Que não seja um mundo chato pra cacete, né? Porque é errado você ter um mundo chato, né? Vamos dizer, você tem o trabalho como uma quest, mais ou menos, só que você tem um determinado tipo de trabalho. Porque, pela divisão que eu fiz aqui, aqui na parte das classes, né, para tu ter uma ideia um pouco mais de como é que vai funcionar. Existem 4 classes sociais de fato nesse futuro. A baixa classe, BC, classe útil, CT, e classe de influência, CI, e classe de controle, CC, né? BC, a baixa classe, constitui-se de pessoas desempregadas cujo recebem crédito de posse de bens, né? Direito de obtenção, que no caso é direito de obtenção de bens semelhante ao dinheiro, né? Isso por renda básica universal. Essas pessoas são submetidas a um sistema de pontos sociais, cujos governos as analisam por condutas e ações exercidas na sociedade, tais como pagamento de dívidas, conduta no trânsito, relações pessoais, círculos de amizade, criação dos filhos e alimentação. Benefícios, né? No caso dos benefícios da baixa classe, de você criar um personagem de baixa classe ou você desenvolver o seu personagem até ser uma baixa classe. Não. Como começar assim a desenvolver, acho que eu vou fazer isso, né? Depois começa com baixa classe, vai subindo até a classe de controle, ou então tu se integra ao submundo, vamos dizer assim, né? Benefícios: não ter a necessidade do trabalho, obviamente, porque não terão máquinas no seu trabalho, exceto determinados trabalhos que precisam, sim, da mentalidade humana ali operando, mas caso contrário, o trabalho humano ele é inútil, né? Então não há necessidade do trabalho, basicamente, se uma máquina pode fazer melhor. Então a pessoa simplesmente ela recebe dinheiro por cumprir certas ordens dos governos, né, e das indústrias, né, que elas colocam para as pessoas fazerem, as pessoas fazem, né, tipo, cuida bem do meio ambiente, ou coisa do tipo, né, tu faz isso aí, tu recebe lá a sua quantia dentro dessa quest, né. Ter tempo livre para fazer o que bem quiser, né? Porque você não tem emprego, não tem trabalho, você só faz aquilo que o Estado manda, ou que o aplicativo lá que tu segue e te dá créditos sociais postula, e tu faz, pronto, já era, tem jeito, tu fica com o resto do dia livre para fazer o que quiser, se locomover para onde quiser, né? Tanto porque você não terá, você pode alugar um carro mediante os créditos que você tem, até a puta que pariu, assim. E os malefícios, no caso, seriam: primeiro, ser tutelado pelos estados e pelas empresas. Obviamente, você tem de baixa classe, você é um ser humano controlado, você está vivendo à base de migalhas seguidas pelo Estado, mediante a favores que eles pedem para que você faça, para que a sua existência continue sendo válida no universo. Por caso contrário, tu morres de fome, né? Não ter permissão para se locomover por longas distâncias, né? Você não tem um passaporte universal, vamos dizer, outro chamei de UNP, Universal Passport, né? Basicamente que seria o direito do ser humano se locomover de país para país, vamos dizer assim, de nação para nação. Caso contrário, a pessoa não tem porquê se locomover de nação para nação. Aí fala: não, mas eu quero viajar, tipo, aí vai falar: pô, mas a viagem tua vai gastar combustível, entendeu? A tua viagem, só o teu interesse aí vai fazer um mal pra cacete pro meio ambiente, entendeu? As viagens humanas devem ser necessárias e poupadas, saca? Em vez disso, você viaja para Paris através de um modelo de realidade virtual, vamos dizer assim, né? Não ter liberdade para criar os filhos da maneira que bem quiser, no estado que fala como é que você vai criar os filhos, né? Pelo menos essa ideia que eu coloquei aqui. Não possuir direito de posse de bens perpetuamente, tendo acesso a bens somente por meio de empréstimos, sendo servo das empresas cujo o alimentam, né? Do Estado que lhe oferece um terreno para morar e de demais empresas cujo o entreterem, né? Esse daqui é bem direto, né? E seguida de não possui direito de livre iniciativa artística, pois precisa provar para os estados para obter o reconhecimento legal de poder de possuir emprego e para então
ter o menor recebimento de renda básica universal, porque você vai ter uma forma de se sustentar, então a renda básica universal terá que ser diminuída, né? Não vai ser mais o Estado que vai pagar para você, mas para isso o Estado precisa reconhecer a tua capacidade artística, né? E para também que as empresas o contratem, né? Então você acaba deixando de servir apenas unicamente aos estados, mas você serve também às empresas, né? Não como um cliente, mas como um contratado. Então vamos para a CT, que seria a classe de trabalhador, o exercício do trabalho, o raro trabalho humano, né? Constitui-se de pessoas que exercem o não comum trabalho humano. São esses: médicos, cientistas, programadores, políticos de baixo poder de influência, professores e artistas sem renome. São também tutelados pelo Estado, porém com um tratamento menos rigoroso que os indivíduos de baixa classe. Os benefícios: o poder de locomoção por possuir o NP, e poder financeiro maior que a BC, né? Maior que a baixa classe, porque você tem poder de sustento maior. O dinheiro que uma pessoa da classe trabalhadora recebe é maior do que a pessoa da baixa classe. De renda básica universal. O dinheiro não, né? O crédito social. Os malefícios: necessidade do trabalho, basicamente, né? Porque porra, é legal trabalhar, vamos ser sinceros, né? Por mais que você tenha esse benefício de poder financeiro assim, grande, você precisa continuar trabalhando igual um condenado, né? E que se foda a sua condição de emprego, coisa do tipo, vão continuar comendo teu rabo para você trabalhar igual um escravo, né? Locomoção restrita a certos lugares mesmo obtendo o NP. Então, porra, tu até consegue o direito de viajar a longa distância, mas só por questão de trabalho, então é limitado, né? O trabalho exercido tem que estar de acordo com a opinião dos estados e das grandes corporações. Se você pensa diferente do que o estado defende, você não vai conseguir o teu direito de poder artístico, né? Ou poder de político, tá ligado? Você não vai conseguir porra nenhuma, basicamente. Não vai poder ensinar, não vai poder, inclusive, nem ser médico, né? E mesma coisa em relação às grandes corporações que estão alinhadas com o poder, né, e os interesses dos estados, né? Os dois dividem os mesmos interesses nessa distopia aqui, né? É uma distopia. Classe de influência, né? Constitui-se de artistas intelectuais com relevância e opinião pública. Na era da internet, o poder de exposição é capaz de levantar vozes de influenciadores para o bem ou para o mal, para a genialidade ou para a estupidez. Desta classe, uns controlam e outros são controlados, e uns criam ideias enquanto outros as propagam. A produção artística e intelectual humana é insubstituível, por isso essa classe é tão valorizada. Benefícios seria o reconhecimento social, as pessoas reconhecem você, você é um sujeito com, além de você ter um puta de um crédito social, um poder monetário quase que infinito, esse é o segundo ponto. Você tem um reconhecimento, as pessoas acreditam em você só por você ser você, entendeu? Independente de você estar certo ou errado. Locomoção livre e restrita, você tem o direito de você ir para onde você bem quiser, né? Basicamente, independente se é só para emprego ou não, você tem esse direito. Malefícios ainda são observados por poder maior, é claro, né? Porque você é um perigo em potencial, você é um ser humano cujo capaz de influenciar massas, então se você contrariar uma ideia, você se torna uma ameaça. A proibição do direito de hereditariedade, basicamente, porque é claro, né, tem que é preciso que as classes que estão acima não deixem que tu crie um puta de um poderio, né, que cresça futuramente através dos seus filhos, dos seus netos. Então é proibido o direito de hereditariedade, você morre, confisca com tudo que é teu. Caso entre em falência, não possuem direito à renda básica universal por serem considerados péssimos administradores. Assim, o crédito na mão de um péssimo administrador seria riqueza da sociedade sendo desperdiçada. Em casos para que não hajam sem tetos nesse futuro, os miseráveis e mal administradores são mortos como forma de prevenir da fome e do sofrimento. Então vamos para a última classe, que é a classe controladora, né? Constitui-se dos donos do mundo. Políticos influentes e empresários multimilionários são vigiados uns pelos outros, né? Disputam poderes entre si e controlam a massa. Benefícios, né? Porra, imagina os benefícios. Livre locomoção infinita, dinheiro praticamente infinito, poder sobre exércitos e direito de hereditariedade, né? No caso eles podem. Os malefícios, conflitos com
conflitos com outros da mesma classe e constantes ameaças de morte, né? Em outras partes, as culturas eu não criei ainda, as possibilidades também não criei, né? As outras partes, assim, fé, Deus, o tempo, o espaço, os limites, eu também não mexi em nada, infelizmente. Mas vou procurar desenvolver mais essa coisa aqui. Eu vou ir desenvolvendo com o tempo e trazendo as coisas quando tiver realmente montado, tiver desenvolvido pra cacete. Eu pretendo pôr em prática, inclusive, quem sabe até mesmo gravar, eu chamar uma galera para jogar, né? Pelo menos para pôr em prática e elaborar cenários a respeito de um futuro, né? Porque quem ouviu isso daqui sabe que isso daqui é inspirado em muitas ideias que são postuladas por aí por intelectuais, pensadores da linha mais tecnocrata, né? De um futuro mais tecnológico e mais, vamos dizer assim, mais pós-humano, né? Até o nome entrega. Mas a ideia é basicamente essa. Se vocês tiverem uma opinião, uma coisa a agregar, eu agradeceria bastante nesse processo de criação. E a minha intenção é fazer um processo de criação que seja mais próximo das pessoas, as pessoas consigam entender e compreender para que isso daqui serve. É um jogo, mas para as pessoas se divertirem, mas eu quero que seja, eu não vou fazer para ser jogado tipo, na internet. Você faz todo um trabalho para você criar um jogo concreto, entende? Tipo, de simulação, coisa tipo. Eu não quero que seja uma simulação, eu quero que seja uma livre criação. Por isso que eu fiz em forma de RPG. Eu poderia ter criado um enredo, feito uma coisa toda, mas eu não fiz, né? Eu vou evitar essa coisa do enredo, vou fazer só o road building e tipo, entregar para as pessoas. Tipo, façam o que vocês quiserem, basicamente. Isso que eu quero fazer. E tem umas questões aqui que eu vou deixar pro próximo vídeo, especialmente a respeito do mundo, as nações, a geografia, né? Isso daqui eu escrevi realmente coisas. Mas até aqui acho que tá tudo bem. Eu agradeço pela sua paciência, pela sua compreensão. Muito obrigado e é isso. Até mais e tchau. Valeu.